Tchê, tchererê, tchê, tchê. Olha aí, Gustavo Lima está foragido da polícia brasileira e pode ser preso ao voltar para o país, já que a justiça negou o pedido de habeas corpus da defesa. Ele é dono de 25% da VaideBet, né, uma casa de apostas aí. O Gustavo Lima saiu do país mesmo tendo um show milionário em Pernambuco. Será que ele fugiu mesmo? Ou será que ele só tinha um compromisso ali em Miami? É o que a gente vai saber agora no Plantão do Meteoro. Gustavo Lima. Quem diria, hein, Dai, que o maior problema do Gustavo Lima não ia ser morar dentro de uma van, né? Porque a casa dele parece uma van, mas sim com a polícia. Conta essa história pra gente, por favor. Eu adorei que a casa dele parece uma van, né? De fato. Parece. Aquela porta imensa, um negócio assim, com você não entende bem o que é arquitetura. Mas é isso, né? Se fosse só por isso, a gente não estaria falando do Gustavo Lima, ele não é relevante a este ponto pra gente. Mas o fato dele ser dono de uma bet também, né? Tem 25% da VaideBet e ser investigado também nesse processo, nesse inquérito que prendeu a Delaney Bezerra, prendeu também outras pessoas relacionadas aí com o que a polícia informa as relações são por lavagem de dinheiro e por jogos ilegais. E exatamente isso que a polícia informa sem citar qual a participação de cada pessoa nesse processo, porque ainda está no processo de investigação e corre em segredo de justiça. Mas a gente tem meio que um breaking news hoje, eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente vai falar, o Pedro Zambada vai falar sobre isso também hoje, mas tem meio que um breaking news aquilo. Se você consegue soltar aí o nosso botão de breaking news? Breaking news. Então, né, quando a gente preparou toda essa pauta, o mandato de prisão, né, estava ainda ativo, mas o Gustavo Lima ele não pode mais ser preso porque houve uma derrubada desse mandato de prisão. De fato, antes ele não tinha conseguido o habeas corpus, mas agora ele não poderia mais ser preso porque houve essa retirada desse mandato no momento. Então, sim, ele pode voltar para o Brasil. Mas isso não muda o fato de que o Gustavo Lima tinha um show no dia 23, ou seja, ele tinha um show no dia em que ele fez a viagem. O show seria em Pernambuco, um show milionário, um show de 1 milhão. Eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para colocar a matéria do Metrópolis, que traz justamente isso. Esse show de 1 milhão em Pernambuco estaria programado para ontem, né, segunda-feira, dia 23, inclusive, foi publicado no Diário Oficial do município. O cachê, mais uma vez, é de 1,1 milhão que o Gustavo Lima receberia pelo show. E ele simplesmente não compareceu. Isso poucas horas depois de ter o mandato de prisão decretado. E isso, algumas horas antes do mandato de prisão ser decretado, ele viajou para Miami. Ele foi fazer um bate e volta em Miami. É um negócio assim meio estranho, né? Você geralmente não sai do país para fazer um bate e volta. Geralmente. Ele poderia estar tentando, sim, fazer um bate e volta, mas é estranho. Inclusive, é estranho o Gustavo Lima, né, sair do país, tendo um show marcado para o dia seguinte, 12 horas mais ou menos, antes do mandato, antes da sua prisão ser solicitada. Cabe até questionamento, será que o Gustavo Lima sabia que ele poderia ser preso a qualquer momento? Será que ele saiu, ele foi para outro país por causa disso? Porque você não vai visitar sua casa em Miami, ou alguma coisa em Miami, do nada, você tem que ter um motivo, existe todo um processo de programação, né, para você fazer uma viagem, e isso também serve para gente rica e artistas, porque ele tem um show agendado, programado no Pernambuco. Então, como seria essa ida e volta dele, né? Enfim, o Gustavo Lima, vale lembrar, né, que a negociação desse evento tinha acontecido com Balada Eventos e Produções Limitada, que é a empresa do Gustavo Lima, sim, Gustavo com 2 T's, mas oficialmente o nome do Gustavo Lima é Nivaldo Batista Lima, mas ele é conhecido como Gustavo Lima, e agora com 2 T's, porque os artistas são um negócio assim, né, de vamos mudar para numerologia, para soar melhor, não soa melhor, enfim, mas foi a escolha que o Gustavo Lima fez. E aí tem muitas perguntas sobre o motivo desse pedido de prisão do Gustavo Lima, e qual seria o envolvimento dele ainda nesse processo, né, de investigações, inclusive com o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal citado no processo. E aí eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para colocar a nossa matéria,
que explica um pouquinho tudo isso, né? Toda essa relação do Gustavo Lima com essas bets, com essa investigação. Como um saco de dinheiro do bicho levou a esquema envolvendo o Gustavo Lima. Essa reportagem está na homepage, na página principal do UOL. O cantor Gustavo Lima teve essa prisão decretada. Tudo começou com a apreensão de saco de dinheiro que teria dado início à investigação. Segundo o Fantástico da Globo, que foi ao ar no último dia 8, o saco apreendido em 2022, que continha R$180 mil e um caderno de anotações. Nele foram encontrados ali, ele foi encontrado na banca de um jogo de bicho que se chama O Caminho da Sorte, no Recife. Darwin Henrique Pereira, bicheiro famoso no Recife, era o responsável pelo ponto. E segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, ouvido pelo Fantástico, as informações do caderno indicavam lavagem de dinheiro e forneciam pistas de outros integrantes do esquema. Segundo as investigações, os integrantes do grupo utilizam novas tecnologias e empresas de diferentes setores para fazer com que o dinheiro lavado voltasse à circulação. Então, o delegado diz assim, nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a bet. E qual que é o suposto envolvimento do Gustavo Lima? A empresa do cantor estaria envolvida nesse esquema. A justiça bloqueou R$20 milhões, determinou o sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada Eventos e Produções Limitada. Segundo o Fantástico, a empresa do Gustavo Lima seria usada no esquema de lavagem de dinheiro junto a empresas de José da Rocha Neto, dono da casa de apostas online Vai de Bet, que foi patrocinadora master do Corinthians até junho desse ano. O avião comprado recentemente por uma empresa de Rocha Neto, era de Gustavo Lima. Uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ Participações, comprou a aeronave. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration na quarta-feira, dia 4, faz cerca de 20 dias. O cantor publicou nota à época em que alegou que a empresa dele estava sendo alvo de uma injustiça. No domingo, o Gustavo Lima usou a rede social, no domingo em que a reportagem foi ao ar, no dia 8, para afirmar que a empresa havia sido envolvida na operação simplesmente por ter transacionado comercialmente a aeronave com essas empresas investigadas, o que agora me parece que vem a público uma informação diferente, divulgada pela juíza, Tá em segredo de justiça, mas já foi amplamente divulgada pela mídia, doutor? Tá aí. Resumão Isso. É isso. Um resumo do resumo, porque de fato, tem muitas questões peculiares ali, alguns detalhes que fizeram a diferença. E quais detalhes são esses, O Gustavo Lima, além também, o avião, todo mundo lembra que foi apreendido no mesmo dia, que teve a busca e apreensão dos bens da Deolane Bezerra, e que a Deolane foi presa. O avião ainda estava registrado no nome do Gustavo Lima, ele disse que vendeu, mas esse avião foi apreendido também justamente porque foi um avião adquirido ali, foi vendido pela Na Balada Produções, só que a ANAC disse que não foi vendido, o registro ainda estava com o Gustavo Lima, e o nome dele já surgiu aí desde esse comecinho, Só que o José Andrade Rocha Neto e a Aisla Sabrina Rocha, que eram sócios, são sócios da casa de apostas Vai de Bet, a mesma casa de apostas que o Gustavo Lima tem 25%, eles estão investigados e sumiram, saíram do país, e eles estiveram no aniversário do Gustavo Lima. E aí houve uma suspeita de que o Gustavo Lima também teria ali facilitado o processo dessa fuga, ajudado os amigos nesse processo de fuga. E vale lembrar que quem estava também no aniversário do Gustavo Lima, no iate, na Grécia, foi quem? Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e o Nunes Marques, ele justificou que ele estava ali na Europa, que ele estava fazendo uma atividade ali em Roma, e aí ele, aniversário do meu amigo aqui na Grécia, vou lá ver meu amigo, pegou, inclusive, ele foi de jatinho com um dos convidados também do Gustavo Lima, que é um sócio de uma outra bet também, e foi para esse aniversário do Gustavo Lima. Ele fez questão de informar na nota que ele não dormiu no iate do Gustavo Lima, ele dormiu muito convenientemente no outro iate, que também estava ali na região, e a gente fez as contas aqui, a gente fez um cálculo, mais ou menos, a distância de Roma para o local da Grécia, onde estava o Gustavo Lima. E, Lúcio, 1.500 quilômetros.
É quase Salvador, Rio de Janeiro, gente. Ele viajou 1.500 quilômetros e a justificativa dele foi: tô aqui na Europa, vou dar uma voltinha aqui no iate do meu amigo. Não casa, né? Não casa, não cola, mas a justificativa no Desmarques foi essa. Nesse mesmo iate estavam, como já falei, vou ser repetitiva, porque isso é muito importante, pessoas envolvidas e foragidas nessa investigação, que pega aí algumas bets, casas de apostas, um possível esquema de lavagem de dinheiro, e o ministro do Supremo Tribunal Federal estava nesse espaço com essas pessoas. Então, choca bastante, mas a gente tem aí uma outra decisão, que foi uma decisão favorável para o Gustavo Lima, então por isso que ele não tem mais esse mandato em aberto, ele não está mais foragido. Ainda é estranho entender por que ele saiu do país tendo um show, mas ele não está mais foragido. Só para a gente fazer um complemento, o desembargador que revogou a prisão do Gustavo Lima foi o Eduardo Maranhão, e a decisão dele foi justamente baseada na soltura de outras pessoas envolvidas no mesmo processo, que são 18 pessoas, né, que tiveram seus mandatos revogados, dentre elas a Deolane Bezerra, a Suzane Bezerra, o outro sócio, que eu não estou lembrando o nome agora, mas é o sócio da Vaidbet, que estavam, Vaidbet não, perdão, da Casa de Apostas, que estavam presos, além dessa galera ali da Vaidbet, que também estava com um mandato em aberto dentro dessa operação Integration. Então, a operação Integration seria ali na linha de guardar, de cuidar, né, dos foragidos e de apreensão dos bens. E para o desembargador, que fez esse entendimento de que o Gustavo Lima não precisava ser preso, já que as outras pessoas envolvidas também estavam soltas, o Gustavo Lima também não precisa entregar o passaporte, nem ele pode seguir tranquilamente, nem o porte de arma, ele pode seguir tranquilamente aí sua vida, como se nada tivesse acontecido, mesmo com o nome dele no processo de investigação, que é a outra coisa que se surpreende muito, porque a Deolane foi presa, está em casa, mas com tornozeleira, a sua mãe também, outras pessoas no processo, seguem processadas e com prisão domiciliar. Então, houve um relaxamento da prisão, relaxamento das medidas, mas não se houve tanta facilidade assim. Inclusive, o judiciário nega que houve beneficiamento para o Gustavo Lima, mas, comparado com as outras pessoas no processo, aparentemente, sim, tem um beneficiamento. Enfim, são essas informações que a gente tem até o momento, mas certamente a gente vai ter várias outras aí ao longo dos próximos dias, Lúcio. Perfeito. Então vocês acompanharam aí todo o resumo dessa história do Gustavo Lima, que acho que era bom, né, trazer, porque tem muita gente ainda que não entendeu o que estava acontecendo, mas Deolane, o que tem a ver com o jogo do bicho e agora Vaidbet, o que tem a ver? Bom, tá aqui o resumo, então, e no meio do resumo um break news aí, que realmente esse pedido de prisão foi revogado, pelo menos por enquanto. Ainda, se você está vendo esse corte, nesse momento, tem um outro corte aqui que o Pedro Zambarda está trazendo ainda mais detalhes sobre essa revogação, porque realmente saiu durante o nosso plantão, né, Dai? Eu acho importante só trazer, porque a Dai trouxe duas matérias aqui, eu vou trazer uma delas, que eu acho que é importante debater isso, para além do caso do Gustavo Lima. Como a Dai falou, quando o Gustavo Lima teve o seu pedido de prisão ali decretado, ele tinha um show. Tinha um show em Pernambuco. Que show era esse? Vamos lá, vamos falar rapidamente sobre isso, Dai, porque eu acho que é importante, que traz um tema bem relevante, que são esses shows aí municipais, né, de festas municipais. O Gustavo Lima é um cara que faz muitos shows em festas municipais pagos por prefeituras. Não estou colocando nenhum tipo de suspeição em relação a isso, só estou trazendo um fato. E aqui, nesse caso, ele tinha, então, um show que seria no dia 2 de outubro, né, no próximo 2 de outubro, cachê de R$1.100.000, que consta no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco, segunda-feira de 23 de setembro, lá na Prefeitura de Petrolândia, né? Então, é um valor que está saindo dos cofres públicos. Ao que parece, com essa revogação, acho que o show deve rolar, né, Dai? Aparentemente, sim. Se ele voltar para o Brasil, também tem isso, né? Ele ainda não voltou. Exato. Pela lógica, então, esse show deve rolar. Esse contrato, inclusive, foi feito com dispensa de licitação. O município tem 37 mil habitantes. Acho que é importante trazer essas informações para o pessoal aí de Petrolina, de Pernambuco, entender em relação a esse show aí, que é um show, de fato, pago com dinheiro público. E, se tiver tudo dentro da legalidade, não tem nenhum problema. Mas o fato a gente tem que trazer. Dai, mais algum ponto que você queira destacar por aqui?
Não, era só isso mesmo. Ah, e tem um detalhe, tá? Um detalhe é que o Supremo Tribunal Federal, a questão da sua assessoria e comunicação, visa uma possível crise de imagem com essa proximidade aí do Nunes Marques com essas pessoas investigadas, mas isso a gente deixa para um outro corte, porque realmente muita coisa deve acontecer com mais informações vindo dessa investigação que é a Integrator. É estranho, muito estranho tudo isso aí. Obrigado, Day. Até a próxima. Agradeço. Antes de ir embora, ó, um recado especial para vocês, que é o nosso novo canal aqui do Meteoro, youtube.com/tvcringebrasil. Eu já contei para vocês sobre o nosso canal, que ele tem vídeo ensaios com react, uma pegada bem dos anos 90, e que a gente fala de história, de cultura, de arte, de filosofia. E eu quero te indicar um vídeo especial. Aqui a gente tem vários vídeos que você já vê que a gente já lançou por aqui. Eu quero te trazer aqui uma indicação, que é esse daqui, ó. O Brasil virou um pesadelo, distopia agropunk. É o nosso vídeo aqui, TV Cringe 55, com a apresentação da doutora Ana Lesnovski, com um roteiro impecável de Sofia Labanca, que traz realmente toda essa história do agro no Brasil, impactos e tudo que tem para contar dessa história, desde os primórdios até os tempos atuais. Então, um roteiro impecável aí da Sofia Labanca para você também discutir sobre esse assunto, tá bom? Grande abraço, até a próxima.